Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. E nessa segunda-feira, 16 de agosto, estamos trazendo a palavra de Deus e hoje o Evangelho nos apontando o caminho da perfeição. A perfeição no amor. Se queres ser perfeito. Eu acho que todos nós queremos aprender um pouquinho, esse caminho da perfeição apontado por Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, graça e paz, da parte de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho da liturgia de hoje, Mateus 19, 16 ao 22. Alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Se queres entrar na vida, observe os mandamentos. Quais? Perguntou ele a Jesus. E Jesus responde: Não cometerás homicídio, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra pai e mãe, ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse-lhe: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Jesus respondeu: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu esta palavra, o jovem foi embora, cheio de tristeza, pois possuía muitos bens. Até aqui o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, esse Evangelho ele tem uma narrativa muito bonita e que nos chama muita atenção. Primeiro, a maneira como esse jovem, ou talvez até já um homem adulto, chega para Jesus e ele pergunta algo muito profundo. O que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Como um bom judeu, Jesus diz, olha, segue os mandamentos. Porque os mandamentos na Bíblia, eles são como que setas que nos indicam para o caminho da vida eterna, para o caminho da salvação. Então, se queres ser perfeito, segue os mandamentos. E esse jovem, era um jovem coroinha talvez, de grupo de jovens, de EJC, não sei. Era um jovem bem formado, não era qualquer pessoa. E ele responde para Jesus, olha, isso eu já faço desde a minha juventude. Talvez pudéssemos traduzir, desde a minha adolescência, desde cedo, eu vivo os mandamentos. Mas o que me falta ainda? E aí Jesus vem com algo muito interessante. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dê aos pobres. Depois vem e segue-me. E esse jovem não deu conta de renunciar aos seus bens para ficar com o tesouro que Jesus ofereceu. Então, apesar desse jovem seguir todos os mandamentos, ele tinha um defeito grave, pois tinha um coração apegado na riqueza. Ele ainda não era capaz de amar a Deus verdadeiramente, nem o seu próximo. Percebe que ele não vivia bem os mandamentos? Porque se amar a Deus sobre todas as coisas, passa sim pela renúncia dos bens. E amar o outro, o próximo,
como a mim mesmo, passa pela caridade. Se ele não foi capaz de vender os bens e dar aos pobres, ele demonstra que ele amava mais a riqueza do que a Deus, amava mais os bens do que os pobres. Então, Jesus olha para ele com amor, vê nele um projeto de discípulo, mas infelizmente ele sai triste. Triste por não ser capaz de renunciar aos bens por causa de Jesus. Triste por não ser capaz de viver a compaixão pelos outros. Portanto, querido irmão, querida irmã, hoje permanece para nós esse desafio. A perfeição da fé, da religião cristã, não está na observância estrita da doutrina. A perfeição da fé está na prática da caridade. Percebe que Jesus inverte um pouco? Quantas pessoas hoje também são rigorosas em viver o catecismo da igreja nos mínimos detalhes, mas não são capazes de se compadecer do sofrimento do outro. Não alcança a perfeição um coração apegado nas riquezas. Não alcança a perfeição um coração que não se compadece do outro. Vamos pedir a Jesus esta graça de vivermos a perfeição da fé, sendo capazes de desapegarmos dos bens e de amarmos a todos com verdadeira caridade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham um bom dia, fiquem com Deus.